ter marcado esse momento para usar, Senhor, teu filho neste lugar. Meu Deus, tome direção. Meu Deus, use ele como instrumento, porque eu acredito, Senhor, que tem pessoas que estão lá do outro lado, esperando, Deus, uma palavra da tua parte, e que não abrir, Senhor, e fechar a boca do teu filho, como disse Paulo, Senhor, ele venha ter uma palavra. Nesta noite, Pai, nós intercedemos, mas não queremos ouvir o que queremos, mas aquilo que o Senhor tem preparado no coração do teu filho. Usa, Pai, o auxiliar Jeremias nas tuas mãos. Meu Deus, é isso que te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Também quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu estou muito feliz por estar aqui nessa noite. Sou grato a Deus pela vida do pastor. E me sinto muito honrado pelo convite de estar aqui. Não vim com o intuito de trazer a mensagem, de pregar. Eu vim para receber e recebi. Mas eu sou um pouco guloso. Eu quero mais. Glória. Amém. Eu vou deixar aqui, irmãos, para a nossa meditação, o livro do profeta, um dos profetas menores que a Bíblia nos diz, do profeta Daniel, capítulo de número 9. Vou ler apenas 3 versículos para a gente poder falar um pouco daquilo que Deus tem para nos dizer nesta noite. Capítulo de número 9 do livro de Daniel, versículo de número 17. Quem achou da glória a Deus? Glória a Deus. Acho que ainda tem alguns irmãos que estão procurando, mas eu vou repetir o versículo e o capítulo novamente, porque você grava aí na tábua do seu coração e depois medite em casa de novo. Capítulo de número 9, verso de número 17, 22 e 23 do livro do profeta Daniel. Verso de número 17 diz assim: Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Versículo de número 22 diz assim: E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para te fazer entender o sentido. Verso de número 23 diz assim: No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para o declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode sentar dando glória para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É uma palavra bastante conhecida, irmãos, e bastante ministrada nas igrejas. A história, o relato da história de Daniel, um jovem que saiu em cativo para dentro de Babilônia, foi levado por um rei chamado Nabucodonosor e foi levado para que pudesse servir ao rei de Babilônia. Bem sabemos a história um pouco de Daniel, sabemos que Daniel passou por grandes provações para chegar até um momento de intimidade com Deus. A diferença, irmãos, é que quando Daniel sai de Jerusalém, ele não sai tão íntimo de Deus quando ele se torna em Babilônia, pastor. Porque Daniel saiu dentro de Jerusalém, alguns historiadores e alguns estudiosos da Bíblia diz que Daniel era um jovem príncipe, ele fazia parte da realeza de Jerusalém. Então Daniel tinha suas regalias, tinha os seus caprichos, podemos dizer assim. E Daniel, quando Nabucodonosor invade Babilônia, invade Israel, invade Jerusalém, Daniel é levado para dentro de Babilônia e vai servir ao rei de Babilônia.
Mas Daniel, como antes falei, ele tinha seus caprichos, ele conhecia o que era o palácio, ele sabia o que era ter uma realeza, ele sabia como tratar um rei com alguém de uma patente mais alta, mesmo por ser jovem, pois Daniel foi criado e educado nesse plano de vida. A Bíblia vai dizer que quando Daniel entra em Babilônia, Daniel estava a serviço do reino, e o rei tinha preparado alguns jovens robustos para servir diretamente a ele no palácio, e pegou todos os jovens que estavam em cativo para que pudesse servir a Babilônia. E Daniel e os seus amigos foram incluídos nessa votação em que o rei Nabucodonosor tinha feito. Então sabemos que Daniel foi até os manjares do rei e o negou, dizendo que não ia comer do manjar, mas fez uma proposta, e a sua proposta foi aceita. Disse que queria legumes e frutas. Durante 9 dias ele ia comer isso, depois ia se apresentar ao sacerdote da época, ao eunuco da época de Nabucodonosor, e vindo o eunuco, viu Daniel e disse: nossa, como esse menino se destaca em meio aos outros, pois ele está mais robusto, ele está mais vivo, ele está mais curado, ele está mais formoso. Esse daí o rei com certeza vai se agradar. A Bíblia vai dizer que Daniel começa a tomar destaque entre todos os que estavam ali, ao ponto de começar a se destacar, que começou a vir as perseguições na sua vida. E quando, queridos irmãos, eu só vou abrir um parênteses para a gente começar a entender o que Deus quer falar conosco. O interessante é que quando Daniel sai de Jerusalém e entra em Babilônia, Daniel estava numa condição espiritual totalmente diferente. Daniel estava vivendo uma rotina diferenciada, mas quando ele entra dentro de Babilônia, ele começa a ter um pouco mais de devoção, ele começa a buscar aquilo que ele não fazia dentro de Jerusalém. Daniel começa a fazer o que ele não fazia quando estava na casa do rei. Ele não fazia, ele começa a buscar a fazer as coisas que ele não fazia quando era para fazer dentro de Jerusalém. Quando vamos para a história de Daniel, Daniel vai ser marcado pelas situações que ele passou e pelas vitórias que ele alcançou, mas Daniel é mais lembrado pelas suas orações. A Bíblia vai dizer que Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel orava quando acordava, Daniel orava antes do almoço, Daniel orava quando ia dormir. Isso é que a Bíblia relata, que era 3 vezes ao dia. Mas eu vou mais além. Eu acho que Daniel vivia uma vida constante de oração. Se Daniel ia se apresentar ao rei, ele ia em oração. Se Daniel saía da presença do rei, ele voltava em oração. Daniel queria viver uma vida de intimidade. Sabe o que é intimidade, querido? É uma vida de conhecimento, uma vida de compartilhamento. Quando você começa a ser íntimo de alguma pessoa, você começa a compartilhar, você começa a viver tudo que a pessoa está vivendo. Por isso Jesus disse assim: vocês não são meus servos, eu chamo vocês de amigos. Aí onde está a diferença, meu operador? Aí onde está a diferença, pastor? Ser servo e ser amigo. Porque se eu sou amigo do pastor, e se o pastor tem uma grande mansão, com certeza eu entrarei na mansão do pastor. E se o pastor estiver servos ao seu favor, com certeza os servos do pastor serão meus servos. Era assim. E Daniel entendia isso. Porque não se busca comunhão em distância. Você pode até conversar pelo WhatsApp, pelo direct, pelo MSG. Você pode até conversar pelo telefone, fazendo a ligação, uma chamada de vídeo, mas não é a mesma coisa. Intimidade se
conquista se obtém quando você começa a viver, quando você começa a andar, quando você começa a se apresentar pessoalmente, porque as suas ideias começam a ser esclarecidas, os seus intuitos começam a ser mostrados. E Daniel sabia e entendia que o que ele teria que fazer dentro de Babilônia não era buscar uma intimidade com Nabucodonosor, não era buscar uma intimidade com o chanceler, não era buscar uma intimidade com o eunuco, não era buscar uma intimidade com o capitão da guarda. Daniel queria algo mais profundo, e ele entendia que só poderia ter isso se ele dobrasse os joelhos e invadisse os céus. Crente, quando o pé chegar aos céus, ele não precisa de um telefone celular ou colocar em rede social um versículo bíblico. Quando ele quer entrar no céu, é simples e fácil. Fecha teus olhos, volta o teu pensamento para Deus e começa a conversar com Ele, porque Ele começa a te responder. Simples. E Daniel entendia isso, irmão. Daniel sabia que queria ter algo mais profundo, precisaria de uma vida devotada em oração, porque Daniel, quando entra dentro de Babilônia, ele tem a visão que muitos dos cativos não teve. Daniel começa a entrar dentro de Babilônia e começa a perceber que ali ele seria perseguido, que ali ele seria escanteado, que ali iam tentar humilhá-lo, que ali iam tentar matá-lo. No primeiro deslize de Daniel, o Nabucodonosor ia mandar executá-lo, e Daniel sabia disso. E Daniel sabia o que estava escrito no livro dos Salmos: ainda se eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consola. Aleluias. Daniel sabia que para buscar essa intimidade com o dono dos céus, ele teria que dobrar os seus joelhos. Aleluias. Daniel sabia. Ele estava vivendo uma vida de perigo, uma vida de risco, mesmo dentro de Babilônia, mesmo com as regalias que Nabucodonosor ofereceu para ele. Daniel sabia que estava correndo risco de vida. Então Daniel disse assim: não, se é para me correr risco de vida, então eu quero ir salvo, então eu vou dobrar meus joelhos. E todos os dias Daniel orava ao Senhor inconstantemente, olhando para o lado de Jerusalém, dizendo: é de lá que eu vou ter que eu vim, e é para lá que eu vou. Nós cristãos temos que não ser diferente. Primeiro vamos dobrar nossos joelhos e olhar para o céu e dizer assim: foi de lá que eu vim, e é para lá que eu vou. Foi de lá que eu vim, e é para lá que eu vou. Mas não, você não vai de todo jeito, não. Você não vai com essa soberba